A aula de hoje nós vamos concluir o estudo sobre oscilações eletromagnéticas, começando com uma breve revisão do que nós vimos até agora, na aula passada, e depois apresentando a solução de um circuito RLC com uma fonte alternada, estudar a corrente, que é uma corrente alternada, e as propriedades dessa corrente. Na outra aula, a gente estuda potência em circuitos de corrente alternada e transformador. Então, para começar a aula, eu vou fazer uma brevíssima revisão do que a gente viu na aula passada, começando pelos circuitos oscilatórios simples. O primeiro circuito oscilatório simples, aliás, o mais simples, é um circuito LC, que, como o nome diz, consta de um capacitor e de um indutor. A equação diferencial para esse circuito era esta. Isso aqui é uma frequência angular, chamada frequência angular natural, cujo valor vale a raiz de 1 sobre LC. Propondo uma solução de prova do tipo Q igual a um E elevado a alfa T, substituindo esse Q nessa expressão, a gente achava uma equação algébrica cujas soluções eram dois números complexos conjugados. Trazia isso nas condições iniciais e achava que a carga desse circuito é uma carga oscilatória com frequência angular ômega zero. O passo seguinte é complicar um pouco esse circuito, colocando agora uma resistência, né, no circuito. Aqui você se lembra que a soma das energias elétrica e magnética era uma constante. Aqui apareceu um termo dissipativo. Então a energia agora não é mais esse U, né, que é a soma das duas, não é mais constante. Aparece um termo dissipativo. Então a razão com que essa energia se dissipa é a potência R quadrado. A equação fica então, né, D2Q. A equação fica D2Q dt quadrado mais R sobre L dQ dt mais 1 sobre LCQ igual a zero. A diferença dessa equação para esta é que apareceu um termo relacionado ao termo dissipativo. Mesma coisa, se você propuser que a carga é uma função exponencial e substituir aqui, você chega a uma equação alfa 2 mais R sobre L alfa mais 1 sobre LC igual a zero. Isso é uma equação agora algébrica do segundo grau, cuja solução é aquela menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. A solução dessa equação, então, você vai ter um alfa 1, que é menos R sobre 2L mais raiz quadrada de R sobre 2L ao quadrado menos 1 sobre LC, e a segunda equação, menos R sobre 2L menos raiz quadrada disso aí, R sobre 2L quadrado menos 1 sobre LC. E aqui eu já aproveito para fazer um reparo de um equívoco que eu cometi na aula passada. Na aula passada, ao escrever as duas soluções, eu esqueci desse sinal de menos aqui. Tá? Eu esqueci desse sinal de menos aqui. Esse sinal de menos é crucial, porque como nós vamos ver na solução, né, a resposta é uma exponencial cujo expoente é esse número. Se o número fosse positivo, nós teríamos uma exponencial divergente com o tempo, e isso fisicamente é impossível. Então, a solução desse circuito aqui é um Q de T, que vale um Q máximo, Qm, E a menos R sobre 2LT,
cosseno de ômega' T mais φ. Esse ômega' é raiz quadrada de 1 sobre LC menos R sobre 2L ao quadrado, que é raiz de ômega' quadrado menos esse termo aí. Aqui é preciso salientar um caráter dessa resposta. Esse discriminante aqui, R sobre 2L menos 1 sobre LC, pode ser positivo, negativo ou nulo. Quando ele for negativo, ou seja, quando a resistência pendurada no circuito for pequena, esse número é um número negativo, isso dá origem a uma raiz complexa, cuja solução você associa a um cosseno. Então, a forma E menos R sobre 2L, cosseno disso, se refere ao caso do amortecimento fraco. Isso quer dizer que R sobre 2L ao quadrado é menor que 1 sobre LC. Existem outras duas possibilidades para essa raiz. Ou, se esse discriminante for nulo, ou seja, se esse termo for exatamente igual a esse, a resposta só vai ter uma exponencial decrescente. Então, o caráter não é mais oscilatório. Esse caso em que esse discriminante é nulo se chama amortecimento crítico. É o caso em que só tem uma raiz real, as duas raízes reais iguais. Então, é o caso do amortecimento crítico. E o outro caso é quando isso é maior do que isso. Ou seja, um discriminante positivo e, mais uma vez, então, não se fala em caráter oscilatório. Não aparece o I, né? A exponencial que dá origem ao cosseno. Não aparece a exponencial imaginária que, combinando com as equações iniciais, dá origem ao cosseno. Esse terceiro caso se chama amortecimento forte. Nós vamos lidar e mostramos aqui, aquele caso da onda oscilando com o tempo. Esse caso se refere pura e simplesmente ao amortecimento fraco. Você tem amortecimento fraco, crítico ou forte. Reitero que nós estamos estudando simplesmente o caso de amortecimento fraco que dá essa solução aqui. Complicando um pouco mais o formalismo, a gente vê o seguinte: passado um tempo, você se lembra que a amplitude das cargas desse capacitor nesse circuito aí fazia uma coisa assim, né? Nós vamos ver isso em detalhe no começo da aula, bonitinho, numa experiência real. Mas a carga ia a zero com o passar do tempo. Se a carga vai a zero, some carga e some corrente. Ou seja, esse circuito morre. Toda a energia inicial que havia nele, a resistência dissipou. Uma maneira de evitar essa dissipação é fornecer energia ao sistema na mesma razão que ele consome. Quem faz isso, quem pode fazer isso, é uma fonte, né? É uma fonte, a gente chama agora de oscilações forçadas, né? É o terceiro caso. O que é isso? Agora você tem um circuito assim, R, L, C, e aqui uma fonte simbolizada por esse tiozinho aí, aqui uma fonte alternada, epsilon igual a epsilon m seno de ômega-t. Essa fonte supre energia de tal maneira que apareça agora aqui uma corrente permanente. Então aparece uma corrente permanente no circuito que nós vamos escrever como sendo uma corrente que tem uma amplitude e seno de ômega-t menos φ. A coisa notável é que para qualquer que fosse a frequência natural de oscilação, qualquer que seja o ômega-0 do circuito, a frequência da resposta a essa excitação
têm a mesma frequência. Então, a frequência da corrente é a mesma frequência angular da fonte propulsora. A coisa notável disso, um circuito responde na mesma frequência da fonte excitadora. Então, o que a gente precisa fazer para resolver um circuito com uma fonte assim? Determinar I e Φ. Né? Para resolver esse sistema, nós precisamos determinar I e Φ. E nós fizemos isso em 3 circuitos simples, que agora eu vou repassar com vocês na própria tela. Então, estão aqui, né? Estão aqui os 3 circuitos a que eu me refiro. Nós vamos determinar I e Φ para o caso em que só tem uma resistência. No caso em que só tem uma resistência, a tensão na resistência é a fonte. Você pode escrever, então, que o valor máximo da tensão na resistência é o εm. A corrente é VR sobre R, que dá isso. Então, isso aqui é uma amplitude da corrente IR. Se você quiser escrever essa corrente nesta forma, você vê 2 coisas. O Φ tem que ser 0, aqui não tem Φ, e a amplitude da corrente IR vale VR sobre R. VR sobre R. Então, se você representar essas grandezas por um fasor, o que é um fasor? Um fasor é um vetor girante cuja projeção num eixo é a grandeza física que te interessa. Então, olha para cá. Aqui, o fasor verde é a corrente. Quando ela está projetada, o que ela vale? IR seno de ωt, está escrito aqui. IR seno de ωt. Aqui está o fasor VR. Como o ângulo de fase entre os dois é nulo, como não há defasagem, os 2 vetores giram um em cima do outro. Isso quer dizer que a corrente atinge máximos, mínimos e se anula na mesma hora em que a tensão se anular. Então, nós dizemos que esses 2 fasores estão em fase, ou a defasagem entre os 2 é 0. O outro circuito que a gente estudou, eu vou também repetir brevemente, é quando você tem apenas um capacitor. De novo, essa diferença de potencial é igual ao epsilon, né? É igual ao epsilon. Você pode escrever como um valor máximo seno. A carga é CVC, então é C vezes isso, e a corrente é dQdt. A hora que você derivar isso, vai dar ômega CVC cosseno de ωt. Mas o cosseno de ωt, você escreve como seno de ωt mais π sobre 2. É uma relação trigonométrica trivial. Então, I é isto. Aqui, ó, se você definir uma coisa chamada reatância capacitiva, XC como 1 sobre ωc, aqui está dividido por XC. Então, a sua expressão da corrente é assim. Você pode associar isso a uma amplitude da corrente. Então, o ângulo de fase é menos π sobre 2, para escrever a corrente naquela forma. Então, φ é menos π sobre 2. E a amplitude da tensão, VC, né? VC é ICXC. Aqui está VC. VC, aqui está IC. VC é ICXC. Então, uma lei parecida à lei de Ohm, isso se chama reatância capacitiva e a corrente está adiantada de π sobre 2. O que quer dizer isso? Que num diagrama de fasores, se aqui estiver o meu VC, note que a fase dele é ωt, né? A corrente está a 90 graus dele. Então, quando isso girar nesse plano, a corrente vai na frente. Por isso que se diz que ela está adiantada de π sobre 2. E no gráfico você vê também que ela se anula, atinge máximos, atinge mínimos, π sobre 2 na frente de VC. E para concluir, o terceiro caso simples é o indutor. Um indutor aqui, mesma coisa, o VL é o epsilon, então você escreve como um máximo VL isso, e nós vimos pela lei de Lenz que isso vale VL vale L dI dt. Então, isola o dI daqui, dI é VL sobre L isso, e integra para achar o IL. VL sobre L, seno de ωt. VL sobre L, seno de ωt.
a derivada do seno é menos o cosseno e aparece um ômega embaixo. Agora, menos cosseno de ômega t é seno de ômega t menos π sobre 2. Outra relação trigonométrica trivial. Então, você escreve a sua corrente IL como sendo XL, VL sobre XL, VL sobre XL, desde que você defina XL como essa indutância capacitiva. VL sobre XL, seno de ômega t menos π sobre 2. Daqui você nota, então, que a tensão no indutor está atrasada de π sobre 2 e a relação entre as amplitudes no indutor são VL igual a ILXL. Por que atrasada? De novo, no gráfico de fasores, se aqui está o fasor tensão, né? A corrente está defasada de π sobre 2 para o lado de baixo, porque o VL vai na frente do IL. Então, o IL está atrasado. É nesse sentido que a gente diz que está atrasado. E, de novo, fazendo o gráfico em função do tempo, você vê que a corrente passa por máximos, mínimos e nulos depois que a função Walker, que é a tensão, passou. Eu vou precisar desses três resultados, o comportamento das correntes e tensões. Vamos repetir brevemente comigo. No resistor, a tensão e a corrente estão em fase. No capacitor, a corrente está adiantada ou atrasada? Adiantada. No indutor, atrasada. De quanto? De π sobre 2. Agora nós estamos no ponto de começar a aula. É resolver o circuito RLC com uma fonte nele. Nós estamos no ponto de resolver esse circuito aqui. Tá bom? Então, o que eu quero? Eu quero achar essa corrente, né? E para isso eu preciso determinar a amplitude e a defasagem. Repare agora que eu não tenho mais só um indutor, só um capacitor, só um resistor ligado. Eu tenho os três. Só que no circuito passa uma única corrente. Então, esta corrente tem que satisfazer as três propriedades que nós vimos ali. Ela tem que estar em fase no resistor, atrasada no indutor e adiantada no capacitor. A corrente tem que satisfazer a mesma coisa simultaneamente, porque só tem uma corrente no circuito agora. Então, se eu aplicar a lei das malhas aqui, eu vou escrever que epsilon, isso para qualquer instante t. Em qualquer instante t, o que eu estou escrevendo agora são variáveis instantâneas no tempo, né? Epsilon vale VR mais VL mais VC. A queda de potencial aqui, aqui e aqui tem que dar epsilon. Tá? Epsilon igual a VR mais VL mais VC. Eu chamo a atenção de volta aqui, que a projeção do fasor no eixo Y é a variável de interesse. V minúsculo L significa a projeção de V maiúsculo L. O fasor é V maiúsculo, a projeção é VL. Então, os VLs, VRs e VCs minúsculos, significam valores instantâneos. E agora eu vou mostrar um teoreminha ridículo da geometria que vai simplesmente nos resolver esse problema aparentemente complicado. Então, note, isso aqui é a soma das projeções. Projeção de V0, VR, projeção de VL, projeção de VC. Então, vamos fazer um teoreminha ridículo da geometria, que é esse aqui, ó. Eu vou pensar em projeção só no eixo Y, que é onde os nossos fasores estão sendo projetados. Eu vou pegar aqui um vetor. Eu vou pegar um vetor A, aqui, um vetor B, e o que é esse vetor amarelo aqui? O que é o vetor amarelo, esse vetor aqui? Esse vetor amarelo que é a soma de A mais B. E agora, então, o que é essa projeção aqui, ó? Essa projeção aqui, eu vou escrever que ela é A mais B, projeção Y de A mais B.
Entenderam isso? É claro, né? Projeção y de A mais B. O que é este pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui? Projeção y de quem? De A. A, y. Este pedacinho aqui, projeção de quem? Y de B. O que você pode escrever? Que A mais B, y, vale o quê? AY mais BY. Certo? Então, eu começo a frase e vocês terminam. Aqui está a projeção da soma de A com B. Aqui está a projeção da soma de A mais B. E aqui está a soma das projeções de A e B. O teorema diz o seguinte: a soma das projeções é igual à projeção da soma. Esse teoreminha ridículo vai nos permitir resolver o sistema, vai resolver o sistema que a gente está procurando. Então eu vou usar esse raciocínio aqui. Então, aqui eu tenho soma das projeções. O que é o epsilon? O que é o epsilon? Pelo teoreminha, é a projeção da soma. Se isso é verdade, o fasor epsilon, né? M, porque epsilon é a projeção de epsilon M, epsilon é a projeção de epsilon M, o fasor epsilon M, o que é? É o fasor VR mais o fasor VL mais o fasor VC. Aqui está escrito exatamente isso, né? A projeção da soma é a soma das projeções, certo? Então, o que é o meu fasor εm? Soma dos fasores VR, VL e VC. Então, para resolver o problema, vamos começar. Primeiro eu vou fazer uma hipótese. Eu vou fazer a hipótese de que XL, aquele ômega L, é maior que 1 sobre ômega C, só para eu poder desenhar o que eu vou desenhar agora. Isso aqui é uma hipótese, para eu poder simplesmente desenhar. Isso aqui significa que ômega L é maior que 1 sobre ômega C. Certo? Então, eu vou começar a minha solução pela resposta. Parece meio ridículo isso, né? Mas olha aqui. Aqui eu tenho o fasor corrente. Agora eu não ponho mais IR, L e C porque eu tenho uma corrente só. Certo? Tem uma corrente só no circuito. Onde está, agora, o resultado dos 3 circuitos simples? Onde está o fasor VR? Em cima de I. Aqui está VR. Que ângulo é esse? Esse, então, é um conjunto de vetores que gira com velocidade angular ômega. Que ângulo é esse? Qual é a fase da corrente que eu proponho como resposta? Qual é a fase que eu proponho como resposta da corrente? A fase é ômega t menos φ. Esse ângulo é ômega t menos φ. Por quê? Porque essa corrente projetada aqui, ó, né, dá o I de t, que é isso. Tá bom? Tá bom? I de t é I seno de ômega t menos φ. Eu vou apagar isso para não atrapalhar meu diagrama. Bom, onde está o VL? No indutor, a corrente está adiantada ou atrasada? No indutor, a corrente está atrasada. Então, no meu esquema que gira, o meu VL está para o noroeste ou para o sudeste? No meu esquema que gira para a corrente estar atrasada, o meu VL está para noroeste ou para sudeste? Está para noroeste a 90 graus. Tá certo? Então, eu vou tentar traçar um ângulo aqui, uma perpendicular aqui. Certo? O meu VL está aqui.
o fasor corrente atrasado em relação ao fasor tensão, de π sobre 2. Esse ângulo é π sobre 2. E onde está o fasor VC? O fasor VC, no capacitor, a corrente está adiantada. Para ela estar adiantada, o VC tem que estar para baixo. Então, o VC está aqui. E como eu supus que XL é maior que XC, VL é maior que VC, certo? Então, VL, isso aqui também implica que VL é maior que VC. Então, eu vou colocar um VC menorzinho aqui, VC, e o que eu tenho que fazer para resolver o problema? Somar os três fasores. Somar os três fasores. Eu tenho que somar o fasor I, o fasor VL e o fasor VC. Certo? E isso. Então, como é que eu somo três vetores? Somando 2 a 2. Esses dois são colineares. Então, a soma dos dois dá um vetorzinho, eu tiro um pedaço aqui, a soma dos dois dá esse vetor aqui, ó. Esse vetor é o VL menos VC. Esse vetor é o VL menos VC. E agora eu tenho que somar dois vetores perpendiculares, paralelogramo, uma paralela aqui, outra paralela aqui, certo? Quem é o cara que eu vou desenhar agora? εm é a soma dos três. Esse vetor é a soma desse, desse e desse. Certo? Pura geometria. Que ângulo é o ângulo azul? Que ângulo é o ângulo azul? Qual é a fase da fonte? A fonte é essa aqui. Qual é a fase de EM? ômega-t. Então, o azul é o ângulo ômega-t. Se esse é ômega-t e esse é ômega-t menos φ, que ângulo é o ângulo amarelo? Que ângulo é o ângulo amarelo? Somando os dois, né? ômega-t menos φ, se eu somar com o ângulo, tem que dar ômega-t. Esse ângulo é, obviamente, φ. Perceberam? Que o ângulo amarelo é φ? Então, o problema físico está resolvido. Você olha daqui, que εm ao quadrado, o que é? É VR ao quadrado mais VL menos VC ao quadrado. εm é o quadrado disso com isso. E eu posso então escrever isso aqui. O que é VR? É IR ao quadrado mais VL IXL menos IXC ao quadrado. Certo? Estou usando a relação das amplitudes que eu tinha nos circuitos parciais. Então, isso aqui eu ponho I em evidência. Isso aí quadrado, né? R quadrado mais X, ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado. Já usei a definição. Portanto, a minha corrente I que eu estou procurando, o que vale? εm sobre raiz quadrada de R2 mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado. Tá? A esse número aqui, eu vou chamar de Z. Esse número que eu chamo de Z, raiz quadrada de R2 mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado, esse número se chama impedância do circuito. E você vê que essa impedância Z, né, você vê daqui que a nossa impedância, ela é uma função da frequência. Né?
para um dado RLC, a impedância é função da frequência. Então, a primeira parte do problema, que era determinar I e φ, eu já determinei. I é isso aqui. Né? Epsilon sobre essa coisa. Eu estou chamando isso de uma impedância para ficar parecida com a lei de Ohm. A impedância tem dimensão de resistência. Então, a impedância é uma resistência disfarçada, é um grau de oposição à passagem da corrente alternada. Então, eu posso escrever, né? Eu posso escrever daqui que isso, então, I é um epsilon sobre Z. I é epsilon sobre Z. Então, a primeira parte eu já achei. Como é que eu acho a segunda parte, que é o φ? Se eu olhar para o desenho, eu vejo que a tangente do ângulo φ, a tangente de φ no desenho, o que vale? Vale VL menos VC sobre VR. E isso vale I, o que é VL? XL menos XC sobre IR, corta o I, isso dá, eu posso escrever também, bom, XL menos XC sobre R, e isso é ômega L menos 1 sobre ômega C sobre R. Então, a segunda parte do problema, tangente de φ vale ômega L menos 1 sobre ômega C dividido por R. A segunda parte do problema também está resolvida. Essa é a amplitude da corrente. Esse é o ângulo de fase. Alguém não entendeu alguma coisa? Então você vê que usando o teorema dos fasores, né, você resolve aquele problema aparentemente complicado, uma equação diferencial complicada, de maneira muito simples. É só entender qual o papel de cada fasor e somá-los usando esse teoreminha da projeção muito facilmente. Então, recapitulando, qual é a cara da nossa corrente, então? A nossa corrente tem essa amplitude, né? E tem essa fase. Você vê que a fase não é nem zero, nem mais ou menos π sobre 2. É uma fase que depende de ômega L, C e R. Então, a amplitude da corrente é isso aí. Vamos, uma pergunta interessante, então vou para a tela agora, voltar a mostrar isso para vocês, né? Aqui está a proposição do problema, né? A proposição do problema, o teorema dos fasores, a geometriazinha que redunda desse desenho aqui, que é exatamente o que eu fiz lá para vocês acompanharem, e como resposta, a corrente, epsilon sobre Z, e o ângulo de fase, φ, que nós acabamos de deduzir. Então, resumindo numa tela, isso aí, a corrente I é M sobre Z, e porque Z é função de ômega, I também é. I é função de ômega. A impedância Z é aquilo que a gente escreveu, e a fase é isso também. Essa tela não é nada mais do que uma condensação num lugar só dos três resultados que nós vimos. Agora vem uma discussão importante. Você está vendo ali que o nosso I, né, a amplitude da nossa corrente, vale εm sobre raiz quadrada de R2 mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado. Então, a minha função é a função da frequência angular propulsora, né? A pergunta que se faz é como maximizar I? Como maximizar I? Como tornar a corrente máxima? Olha para essa expressão, né? Essa expressão, para um dado circuito, estão fixos εm, R, L e C. O único parâmetro que eu posso mudar aí para maximizar a corrente é o ômega. Quando que a intensidade, quando
Quando que a minha corrente tem uma intensidade máxima? Quando estou falando de máximo de corrente. Olha para essa expressão. Quando que I é máximo? Quando o denominador for mínimo. O que você pode mexer no denominador? A frequência. Então, quando que I é máximo? Quando que I é máxima? Quando ômega-L for igual a quê? 1 sobre ômega-C. Certo? Quando você fizer esse ajuste de frequência. Mas então, daqui você tira que ômega-2 igual a 1 sobre LC. Mas quem é 1 sobre LC? Se você olhar para o primeiro quadro da revisão, que é 1 sobre LC? É o ômega zero. Ômega zero é quem? A frequência natural do circuito. Então, a amplitude da corrente é máxima quando a frequência da fonte propulsora tiver a mesma frequência ou seja, né? Ômega igual a ômega zero. Obrigado. Então, a amplitude da corrente é máxima quando a frequência da fonte propulsora for igual à frequência natural. A esse fenômeno nós damos o nome de ressonância. Então, antes de falar sobre ressonância propriamente dita, vamos analisar um pouquinho esse fato aqui. Esse fato aqui diz o seguinte, ó. Vamos supor que ômega seja muito pequeno. Ômega muito pequeno. Se ômega se aproxima do zero, esse fator se aproxima de quanto? Infinito. A amplitude da corrente, então, tende a zero. Se ômega tende a zero, a amplitude da corrente tende a zero. Vamos entender o que significa um ômega pequeno? Ômega é, por definição, né? T é, por definição, o período de uma fonte. O período da fonte é 2π sobre ômega. Se ômega tende a zero, o meu período tende a infinito. Ou seja, aquela função seno lá demora um infinito para entortar. Isso significa dizer que a minha tensão é constante. Né? Se o período tende a infinito, significa dizer que ε é uma constante. O que então um capacitor num circuito faz com uma fonte constante? Bloqueia a corrente. A gente viu no estudo do circuito RC, que a corrente é alguma coisa como um I0 E a menos T sobre RC. Não há corrente permanente num circuito RC se a fonte for contínua. Tá bom? Vamos ver o papel de um indutor num circuito RLC. Uma outra condição para anular essa corrente é fazer o ômega muito grande. Se o ômega for muito grande, esse termo é desprezível, mas esse tende para infinito, analogamente a amplitude da corrente tende a zero. Então, também, ômega grande implica que a amplitude da corrente também tende a zero. Né? Se ômega é muito alto, essa amplitude da corrente é muito pequena também. Isso nos ensina um outro papel do indutor que eu falei aqui de passagem. Um indutor num circuito é um filtro. Um indutor no circuito só deixa passar pequenas correntes, tá certo? Frequências baixas. Um indutor é um filtro passa abaixo, tá bom? Essas duas coisas decorrem de uma análise um pouco mais miúda disso. E vamos falar, então, sobre ressonância. Ressonância é um fenômeno que ocorre, que se caracteriza pela maximização da amplitude da corrente e ela ocorre para a frequência natural. Vamos mostrar isso? Vou mostrar isso? Está aqui o que foi falado, né? Quando ômega L igual a 1 sobre ômega C,
ômega igual a ômega zero, a frequência propulsora coincide com a frequência angular natural. Aqui está primeiro um gráfico, daqui a pouco nós vamos mostrar um applet. Aqui está um gráfico da amplitude da corrente contra o ômega. Nesse ponto aqui, ômega d sobre ômega é 1, ou seja, a frequência propulsora coincide com a frequência natural. Esse D aqui é driving frequency. Para nós é a frequência propulsora. Então, se eu estou desse lado do gráfico, né, para grandes ômegas, né, se ômega L for maior que o sobre ômega C, ômega é maior que ômega zero. Então, quando eu estou desse lado da ressonância, o XL é maior que XC. Quando eu estou desse lado da ressonância, XL é menor que XC. Você vê que para ômega igual a ômega zero, a amplitude da corrente é um máximo. Mas não se esqueça que a amplitude da corrente também é governada pela presença de R. Quanto maior o R, menor a altura da corrente máxima. Então aqui eu tenho um R igual a 10, aqui eu tenho um R igual a 30 e aqui eu tenho um R igual a 100. Mas todas elas ocorrendo com um máximo exatamente em cima da frequência natural. Vamos mostrar isso num applet. Então o que é isso? Aqui está o nosso circuito. RCL, aqui está a fonte, né? Então é exatamente o circuito que nós estamos estudando. Essa fonte é caracterizada por um εm, um ômega, esse circuito é caracterizado por um XC, que é 1 sobre ômega C, por um XL, que é ômega L, e uma resistência que você pode alterar. Na situação mostrada na lousa, na fotografia tirada da lousa, nós temos que a resistência é 1,6 ohm, a reatância capacitiva é 8,8 e a reatância indutiva é 10,9. O circuito é mais indutivo que capacitivo. Eu estou, portanto, do lado direito da ressonância. Lembra do gráfico estático mostrado na tela? O que acontece com esse ponto se eu fizer o XL ser igual ao XC? Né? Já que o XL é maior que o XC, eu posso, por exemplo, diminuir a indutância. Se eu diminuo o ômega L, eu trago os dois mais próximos. Na condição de ressonância, esse ângulo φ deve valer quanto? Zero. E onde deve estar o pontinho roxo? No pico da corrente. Né? Tá certo? Vamos brincar então com isso, embora rapidamente. Eu vou diminuir, o circuito é mais indutivo, eu vou diminuir vai olhando para o φ, vai olhando para o φ. A hora que o φ chegou em zero, XL igual a XC, φ é zero, meu ponto parou em cima da ressonância. A altura da amplitude, quem governa é a resistência. Vou aumentar um pouco essa resistência, você repara o que acontece com a amplitude da corrente. A amplitude da corrente diminui, porque eu estou aumentando o R, mas o ponto não sai da situação de ressonância. Eu podia também voltar a uma situação qualquer aqui, né? E agora, então, a XL ainda é maior que XC. Uma outra coisa que eu posso mexer é no XC, né? Como XC é 1 sobre ômega C e eu quero aumentá-lo, eu diminuo a capacitância. Então, olha o que eu faço, olha quando eu diminuo a capacitância. Vamos forçar mais um pouco aqui. Vamos aumentar, vamos tornar isso mais longe da ressonância. Tá certo? Mais longe. Meu pontinho está fugindo da ressonância numa região do lado direito, porque o XL é maior que XC. O que eu posso fazer? Mexer na capacitância, então eu tenho que aumentar o XC, eu tenho que diminuir C. Então está aqui a capacitância. À medida que eu vou diminuindo, você acompanha o pontinho roxo. Para onde ele está indo? Para a situação de ressonância. Quando que ele vai chegar lá? Quando o nosso companheiro φ for zero. Então, na situação de ressonância, ele está de novo lá em cima. E só para concluir, a figura mostra o diagrama de fasores, né? Na situação de ressonância, os dois têm a mesma amplitude, porém são opostos.
Então, a única impedância do circuito nessa situação é o valor da resistência. Esse fazor mata esse, sobra apenas a resistência. Com isso, então, a gente encerra essa primeira parte. Vamos começar a segunda parte com uma demonstração muito bonita do que nós vimos até agora, uma demonstração experimental, e depois falar em potência em circuito alternado.